Olha, gente, eu vou bater um papo neste segmento do nosso Gazeta Entrevista com o advogado André Neri. Ele é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB do Acre, em virtude justamente da Operação Zagã, que foi deflagrada na última quarta-feira, ontem, dia 27, pela Polícia Federal. Operação que desarticulou uma quadrilha suspeita de falsificar dinheiro e documentos para obter vantagens em instituições financeiras e no comércio em geral. No total, foram 35 mandados de prisão que foram cumpridos e ainda alguns estão sendo cumpridos nos estados de Rondônia, no Acre, no Mato Grosso e São Paulo. No Acre, 5 pessoas foram presas e encaminhadas para o presídio de Rondônia, onde a ação tramita. Entre eles, 3 advogados aqui no nosso estado. O que esses advogados têm a ver com esse crime? Qual é a participação deles? Por que foram presos? Tudo isso nós vamos debater aqui com o André Neri, e ele nos fala também do habeas corpus que está sendo impetrado em defesa desses advogados. André, muito boa noite. Boa noite, Edson. Tudo bem? Firme. André, a primeira pergunta que a gente faz é a participação desses advogados nesse crime, na Operação Zagã, crimes de falsificação de documentos e dinheiro. São advogados conhecidíssimos, né, na nossa cidade. E eu quero te perguntar, eles sabiam que estavam se envolvendo em delitos, em crimes, ao defender esses supostos clientes? Não, Alan. Hoje, pela parte da manhã, a gente da OAB recebeu a cópia da representação pela autoridade policial, a cópia da decisão da representação pela autoridade judicial, e nós observamos que tanto um como o outro, os 3 advogados envolvidos nessa operação, estavam, pelo menos através do que contém esse inquérito policial, apenas exercendo a profissão. O que aconteceu? Eles foram procurados por pessoas com documentos falsos para que encaminhassem ações de execução de dívidas, etc., e eles foram induzidos ao erro? É essa a tese que a OAB defende? Na verdade, não é que ele foi induzido ao erro. A gente não tem, na prática profissional, a gente não tem essa exigência de que tu me entregue a tua carteira de identidade ou vá conferir no órgão expedidor se a tua carteira de identidade é tua mesmo ou se não é. A gente aceita a tua carteira de identidade, a gente vê o documento tido como original e a gente tira xerox e atua no teu nome como se fosse você realmente. Então esses advogados estavam defendendo pessoas de Rondônia. Eles estavam sendo enganados, levados a erro. Levados a erro nesse sentido. E eram todos clientes que eles não conheciam. Os advogados envolvidos no Acre são 3 ações apenas em Rio Branco. Dos 3, são clientes desconhecidos da comunidade local, da sociedade. Muito bem. Outros eles conheciam? Não, em Rio Branco, Acre, só tiveram 3 ações desse sentido. Muito bem. Esses advogados foram presos obedecendo todos os requisitos que o Código de Processo Penal prevê, inclusive no caso da função de advogado? Não, veja bem. Quando a operação foi deflagrada, nós soubemos da operação por intermédio de outros colegas. Já pegamos o bonde andando. Para que haja uma busca e apreensão no escritório de advocacia, a autoridade policial policial ou judicial deve requisitar na sua decisão que a OAB encaminhe um representante para acompanhar a diligência da busca e apreensão. Isso não foi feito? Não, nem de longe. Para a prisão, como não era o caso de prisão em flagrante, que aí seria necessária a presença também de um representante para a lavratura do auto. Eles foram presos preventivamente? Foram presos temporariamente. Uhum. É a cautelar? É uma cautelar. E para essa prisão é necessária a comunicação à OAB. Você efetua a prisão, mas você comunica imediatamente à OAB que advogado tal está sendo preso por crime tal, tal, tal. Então, neste caso, a OAB não foi informada e nenhum representante da OAB, inclusive da Comissão de Prerrogativas, acompanhou a prisão desses advogados. Não. Isso não aconteceu? Não. Aconteceu de uma prisão ter sido executada de forma tardia e deu tempo de um representante chegar lá no momento da execução do mandado. Do mandado. Eles já foram encaminhados para Rondônia? Para Rondônia. Algum advogado da OAB Acre ou alguém da comissão os acompanhou até Rondônia? Não, uma advogada foi de interesse profissional dela
e acompanhou o seu cliente até Rondônia. Nós acompanhamos, nós mantivemos acompanhamento da ação mediante a OAB, a seccional de Rondônia. Doutor André, na representação que o senhor teve conhecimento agora, quais são os crimes que estão ali prescritos? Olha, o que os advogados estão sendo acusados é do crime de estelionato, é do crime de falsificação de documentos e do crime de formação de quadrilha. Eles, em algum momento, participaram ou tinham conhecimento da apreensão dessas cédulas falsificadas? Não. No ano de 2010, dos 3 milhões de reais, eles tinham algum conhecimento disso? Não, claro que não. Essa ação iniciou com esses 3 milhões de reais, essa investigação da Polícia Federal. Só que ela acabou desencadeando uma investigação maior que foi, vamos dizer assim, se alastrando por outras ações dessa suposta quadrilha. Nessas outras ações haveria essa falsificação de documentação, de identidade, de título executivo, que não seriam aí originais, verdadeiros, autênticos. Então, os advogados do Acre presos, eles não tiveram nenhum envolvimento com essa falsificação de cédulas, de dinheiro, desses 3 milhões de reais que foram apreendidos em 2010 numa cidade do interior de Rondônia. Isso não há nenhum envolvimento. Tanto a autoridade policial quanto a juíza que decretou a prisão decretou sob o fundamento de que eles teriam participado com as ações na propositura das execuções judiciais, desses títulos falsificados, dessas pessoas falsas. Muito bem. O nome dos advogados já foi divulgado na imprensa. Infelizmente. Queria saber sobre isso. Esse é o tipo de processo que corre em segredo de justiça? Corre em segredo de justiça, sigilo total de justiça. Por isso que a gente não vai divulgar. Eu havia inicialmente me comprometido a divulgar o HC, que foi impetrado agora pela tarde, mas a gente não vai poder fazer isso justamente para resguardar o sigilo da investigação. O habeas corpus é um habeas corpus que, obviamente, vai buscar a soltura desses... O habeas corpus está procurando 3 coisas, Alain. Uma é o trancamento do inquérito policial, é o nosso pedido principal. Por que há o trancamento do inquérito policial nesse pedido? Porque a conduta do advogado, diante da própria narrativa de delegado e da juíza, não conduz a nenhum tipo penal. Não é norma punível. Não é conduta punível. E isso dá ensejo ao trancamento do inquérito. Você falou de mais 2. Exato. A outra é a soltura imediata. E a outra tese nossa é que, caso essas teses sejam afastadas, que eles passem a prisão domiciliar. Muito bem. O nome da operação, Zagan, ela faz referência à mitologia grega, no qual Zagan é o nome dado a um espírito especialista em fraudes e falsificações, que consegue transformar cobre em ouro, chumbo em prata, sangue em óleo, água em vinho e sábios em tolos. Por isso foi dado o nome E trabalho Zagan. honesto e árduo em crime, a partir de agora. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, André. A OAB Acre já emitiu alguma nota oficial se posicionando a respeito dessas prisões? Não, nenhuma nota oficial foi publicada ainda. Nós vamos aguardar a decisão da liminar agora desse habeas corpus. Já foi protocolado hoje, deve estar sendo distribuído para o desembargador plantonista. Deve ser o vice-presidente, o presidente não está em Brasília, deve ser o vice-presidente do tribunal que vai despachar. Além dos 3 advogados, mais um homem e uma mulher que não tiveram seus nomes divulgados também foram presos. A minha pergunta é, essa ação ela vai correr em Rondônia, é isso? O inquérito é de Rondônia e essa ação da representação cautelar está correndo na 3ª Vara Criminal de Rondônia. No caso do habeas corpus não ser acatado pelo juiz em Rondônia, eles continuarão presos temporariamente naquele estado? O habeas corpus foi protocolado no Tribunal Regional Federal. Já em Brasília? Já em Brasília. Tá? Caso haja o indeferimento, a gente procura o remédio jurídico cabível, mas enquanto persistir essa visão que a gente tem de que não houve conhecimento por parte dos advogados, de que esses documentos, de que essas identidades eram falsos, a gente vai persistir na defesa até a última instância. Muito bem, está aí a posição da OAB. Eu conversei aqui com o presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, doutor André Neri, que traz aqui o posicionamento dele e da OAB a respeito dessas prisões dos advogados que teriam supostamente participado de crimes
dentro desta Operação Zagan, crimes de falsificação de documentos e de dinheiro, segundo a operação aqui. Esta é a posição da OAB e a gente sempre divulga todos os lados para que você em casa também faça a sua análise, faça a sua verificação das coisas e tome suas conclusões. André, muito obrigado pela tua vinda, Alan. viu? Foi um prazer bater um papo contigo. Boa noite. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.